porque nessa manhã nós temos aqui a honra de receber o nosso pastor querido. Pode vir para cá, querido. Pastor Luciano, da Igreja Batista de Colibris, tá certo? E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao nosso coração, ao seu coração. Eu convido você a abrir o seu ouvido, a ficar com o seu coração bem atento àquilo que Deus tem a nos ensinar. Porque estamos aprendendo sobre a carta de Tiago, e uma carta tão poderosa, uma carta tão prática para nós e tão atual. Algo que foi escrito, há tanto tempo atrás, mas que é poderosa porque é inspirada por Deus, porque é iluminada e nos ensina como viver nos dias atuais. Nos instrui como glorificar a Deus na nossa vida prática, no dia a dia, em nome de Jesus. Então, abre o seu coração. Eu peço que você estenda a sua mão direita, mesmo sentado. Interceda pelo pastor agora. Ore em nome de Jesus para que ele seja canal de Deus para a sua vida, para que o seu coração esteja aberto para receber a instrução da palavra de Deus. Pai, obrigado pela vida do pastor Luciano. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui conosco, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar do ministério com o teu servo e de poder caminhar juntos. Senhor, usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado para o louvor da sua glória. E que a palavra que o Senhor já colocou, Pai, na mente do teu filho, possa ser ministrada para nós nessa manhã, com poder, com graça, com unção, com autoridade vinda do alto. E que o meu ouvido esteja aberto, que o meu coração esteja atento e seja uma terra fértil para receber a tua palavra. E que os frutos sejam, Pai, evidenciados no dia a dia com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Louva a Deus por sua vida e por sua vinda nesse lugar, nessa manhã. E louva a Deus também por mais essa oportunidade que tenho de estar nessa casa, pregando a palavra do Senhor, amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 4, nós iremos ler dos versos 13 ao 17, amém? Tiago, capítulo 4, iremos ler dos versos 13 ao 17. Todos acharam? Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, amém. A minha versão diz o seguinte, verso 13 do capítulo 4 de Tiago. Ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Gostaria que você curvasse sua cabeça por mais um instante e vamos orar ao Senhor pedindo graça, misericórdia, revelação, profecia, iluminação do Espírito sobre nossas mentes e os nossos corações nessa manhã. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, a Tua noiva se reúne, Pai, para ouvir e sentir e adorar o noivo, ouvir a voz do noivo nessa manhã. Esse é o intuito, Pai, que a Tua noiva se reúne nesse lugar. E, portanto, eu me coloco na total dependência do Teu Espírito que inspirou essa palavra. E, portanto, Deus, eu me submeto à Tua direção, ao comando, ao governo do Teu Espírito. E que no nome de Jesus haja profecia nesse lugar. Haja, Pai, a manifestação da Tua graça sobre mentes e corações e almas nesse lugar. E que cada mente, cada coração nesse lugar estejam cativos ao trono da graça do Senhor. E que tudo aquilo que se levanta contra o entendimento, a absorção dessa palavra, seja repreendido nesse lugar no nome de Jesus. E que para tudo, Pai, e em tudo, o Teu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido nessa manhã, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia.
Queridos, estou muito feliz, né, em poder partilhar com vocês esse momento da palavra de Deus e grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Sou o pastor Luciano lá da Igreja Batista Central do Colibris. Temos ali trabalhado para a glória de Deus, né? Levantado, conduzido aquele rebanho pela misericórdia e temos, com a graça e com a ajuda dessa igreja, né? Arrebanhado um povo ali. É um trabalho pioneiro, é um trabalho de restauração, é um trabalho de implantação, né? E louvo a Deus porque aquele povo tem nos apoiado, tem orado por nós. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Francisco, que está conosco aqui, lá da IBC do Colibris também. E louvo a Deus por sua vida. E queria dizer que sou grato a Deus porque admiro muito esse texto, admiro muito esse livro, essa carta de Tiago, uma carta prática, e acredito que vocês têm ouvido muito aí, com muita sabedoria dos vossos pastores, né? Que tem transmitido essa carta com muita graça e sabedoria. Mas Tiago é um homem bíblico que eu confesso a vocês que era um daqueles que eu queria ter conhecido, queria ter convivido, né? Lendo e estudando sobre ele há tempo, né? E admiro muito, né? O respeito que Tiago tinha na igreja primitiva, um líder, um pastor da igreja primitiva que tinha um respeito. Além de ser irmão de Jesus, era muito conhecido também por ser chamado de o homem do joelho de camelo. Era um homem que dedicava horas em oração, né? Então, era um homem muito respeitado, muito cheio da graça do Senhor. E por isso que ele tinha, através dessa carta, um discurso, uma palavra contundente, uma palavra forte, né? Uma palavra de direcionamento para a igreja, né? Então, era a igreja que ainda era a igreja que se iniciava, que tomava forma, que crescia, depois lá de Pentecoste, e aqueles homens e mulheres que ouviram ali a mensagem se espalharam, né? E começaram a evangelizar, e a igreja começou a crescer e a tomar forma, e assim também alguns problemas começaram a surgir no meio desse novo contexto de igreja. E para tanto, né, imediatamente dirigido pelo Senhor, Tiago vai dar algumas diretrizes nessa carta, orientando, né, os homens, os servos de Deus daquela época, a se posicionarem de acordo com a vontade de Deus. E eu admiro muito Tiago justamente por isso também. Porque muitas das vezes, queridos, nós, na nossa cultura cristã contemporânea, nós temos entendido às vezes uma coisa equivocada, né? Que às vezes uma palavra dura, uma palavra de exortação, né? Às vezes é tão mal compreendida, às vezes você chega no culto e diz: ah, Deus não falou comigo, ou sai. A palavra hoje foi, muitos usam linguajar aí evangélico, né? Hoje foi lapada, o pastor deu lapada, hoje foi chicote. Mas deixa eu dizer uma verdade bíblica para você, né? Que contraria uma cultura que tem surgido na mentalidade das pessoas. O nosso Deus, isso está lá em Hebreus capítulo 12, 6. O nosso Senhor, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Sabe por que eu faço questão de dizer isso, querido? Porque o culto que você deve se sentir mais amado, não é aquele culto que você chega e que as pessoas te prometem coisa, te prometem vitória. Não é esse culto que você deveria entender que você está sendo amado por Deus. A Bíblia diz, e contextualizo aqui em Hebreus, em Provérbios 3,12 também, que o Senhor só corrige, o Senhor disciplina, o Senhor exorta aquele que Ele ama e Ele educa aquele que Ele tem como um filho. Então, quer saber, o culto que você deve se sentir mais amado do Senhor é o culto que você recebe disciplina, correção de Deus. É o culto que você deve se sentir muito amado pelo Senhor. E eu quero que você se sinta muito amado de Deus nessa manhã. Muito amado em entender as verdades que Tiago tem trazido para a igreja dele, para nós, nesse contexto, e para a igreja daqueles dias. Nos servem muito, são de uma lição muito importante, são lições importantíssimas para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Então, sinta-se amado pelo Pai. E, aliás, se preocupe quando você não for exortado. Se preocupe quando você chegar nas igrejas e não ouvir os profetas de Deus trazendo disciplina, exortação, direção de Deus. Se preocupe quando chegar esse tempo. Mas enquanto você tiver homens de Deus nos púlpitos, exortando, disciplinando o seu povo, saiba que a igreja do Senhor tem sido amada
cuidada e abraçada como um pai abraça e educa os seus filhos. Amém, querido? Você recebe essa verdade nessa manhã? Sinta-se amado pelo Pai. Então, o texto aqui, capítulo 4, já começa com fortes exortações. Tiago exortando as pessoas, né, a se submeterem à vontade de Deus. E ele começa a falar e a exortar os cristãos com muito amor. E ele começa exortando a opor-se ao orgulho, fala da origem das guerras, né, no capítulo 4, que na verdade são sintomas, né? As guerras, os conflitos que existem entre as pessoas, nos relacionamentos, são sintomas. E ele quer dizer aqui que existe uma causa para isso. E a causa é a nossa natureza caída, decaída, adâmica, que ainda insiste em querer vir à tona, trazendo orgulho, vaidade, prepotência. E Tiago vai chamar a atenção para o lado interior do homem, de onde que surgem os conflitos, as intrigas, as divergências. Então Tiago começa o capítulo 4 dando essas orientações, se levantando contra, mostrando a direção de Deus para o seu povo, mostrando em que área eles deveriam tratar, né? Aqui dentro, o lado de dentro do homem é de onde surgem as guerras. Às vezes a gente se detém apenas nos sintomas das coisas, mas existe uma causa, e Tiago denuncia isso. A causa dos males, né? É a alma pervertida humana. E aí, nesses versos que acabamos de ler, versos 13 ao 17, Tiago fala de uma das coisas mais complexas da existência humana, as incertezas dos planos humanos. Inclusive, esse é o título da epígrafe da minha Bíblia aqui, a incerteza dos planos humanos. E ele vai dizer que esse homem, que ele começa a combater aqui no capítulo 4, inicialmente, esse homem que enche o seu coração de orgulho, de prepotência, e que esse orgulho que vem, que brota dentro do homem, ele dá vazão a ele, torna o homem às vezes até tão soberbo, tão prepotente, que ele pensa que talvez seja alguma coisa, e ele chega até a pressupor o futuro. E Tiago aqui vai desmascarar, vai desnudar essa inverdade que as pessoas às vezes até acreditam. E ele começa o texto dizendo: ouçam vocês agora que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Extraordinariamente, Tiago aborda vários contextos práticos da igreja, até o contexto social, né? Que pessoas que tinham dinheiro às vezes eram honradas em detrimento a outras, e aqui ele se insere nesse contexto social também. As pessoas que tinham certa condição na igreja, né? E talvez o problema não está, e ele não está exortando aqui, o ter ou ser um empresário ou ter a condição. O problema é a soberba que se coloca por ter, é atribuir ao meu bem algum tipo de certeza que me garanta algo. Esse é o grande problema. Tiago não está aqui contrariando as riquezas. Tiago não está contrariando os comerciantes da sua época, os mercadores da sua época. Tiago está contendendo aqui, contrapondo a ideia, a falsa e equivocada ideia de que talvez um bem ou algo que eu tenho em minhas mãos ou algo que eu possua me garanta alguma coisa, me traga alguma segurança. E Tiago começa de maneira extraordinária, desvendando esse véu, essa cegueira das pessoas. Ele está dizendo: quem somos nós? Quem garante? Esse orgulho que os homens prepotentes pensavam na época, davam vazão a esse tipo de ideia. Pensavam que, biologicamente, por eles terem alguma coisa, eles estariam garantidos daqui a 1 ano, 2 anos. Biologicamente, talvez os seus recursos o garantiriam fôlego de vida a 2, 3 anos ou mais. De alguma maneira, essa falsa certeza nos bens atribui a ele uma certa segurança que Tiago vai derrubar no seu argumento poderoso, usado com a contundência do Espírito. Quem garante que você vai estar vivo daqui a 1 segundo? Quem garante que você está vivo daqui a 1 minuto? Quem garante onde você estará daqui a 1 ano? Quem garante alguma coisa? Tiago vai questionar aqui o grande dilema da existência humana, as incertezas da nossa vida. E no contexto de submissão, nós precisamos aprender algumas verdades sobre isso. Quem
nos piores dos seus pesadelos, imaginaria que o 2020 seria assim? Quem, nos piores dos seus pensamentos negativos, imaginou um 2020 tão cruel como temos tido? Tantas percas, tantas famílias dilaceradas, quantas pessoas mortas, quantas pessoas com medo, síndrome do pânico, com depressão. Quem imaginou isso quando estávamos aqui na noite da virada de ano de 2019 para 2020, orando aqui no altar do Senhor? Eu estava aqui. Quem imaginaria isso? Que nos depararíamos com isso? Quem? Sabemos que no final do ano passado, pessoas videntes e fazendo seus prognósticos para o futuro. Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que estaríamos passando por tudo isso? A incerteza do amanhã, a incerteza do que vai nos acontecer amanhã, isso sempre foi um grande dilema da existência humana. Filósofos, pensadores, sempre questionaram sobre isso. Homens inteligentes e sábios, como o próprio Salomão, questionou isso. É um grande dilema. Quem não daria tudo para dar uma olhadinha no futuro agora? Quem não daria tudo, todo o seu dinheiro para olhar assim, o que é que vai me acontecer amanhã, um ano? O que é que vai acontecer até o final do ano? Mas sabe por que existe esse pensamento no nosso coração de querer saber o amanhã? É o medo. Nós nos deparamos com a nossa condição humana limitada. Nós nos deparamos com a nossa condição humana frágil. E é isso que Tiago estava dizendo. Olha, vocês estão pensando que são algo, vocês estão pensando que podem fazer prognóstico porque tem algum recurso, tem alguma coisa. Vocês pensam que a vida de vocês está sob o governo da mentalidade de vocês, dos planos de vocês. Vocês pensam que por mais inteligente que vocês sejam, por mais planos bem elaborados que vocês façam, acaso vocês podem elaborar planos maiores do que o de Deus para a vida de vocês? Não, queridos. Por mais inteligente, por mais administrador, por mais organizado, por mais inteligente que você seja, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais bem traçado que você traçou os seus planos para a sua vida, para o seu futuro, nada se compara aos planos que Deus tem para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de lhes fazer mal. Os pensamentos de Deus é o que prevalece na nossa vida. É isso que Tiago quer trazer à tona. Quem somos nós? Quem está no controle afinal da nossa vida? Nós temos e sempre tivemos grande dificuldade em lidar com isso, com o inesperado, com o futuro. Esse temor existencial de não termos o controle do amanhã sempre nos apavorou e acaba trazendo algumas consequências. Esse nosso medo das incertezas do amanhã acaba nos trazendo alguns males, algumas consequências que muitas vezes nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas para reconstruirmos uma verdadeira visão bíblica sobre o amanhã. Como deve estar meu coração sobre o meu amanhã? Na filosofia, homens passaram a vida toda, os filósofos existencialistas passaram a vida toda refletindo sobre isso. Na Bíblia, Salomão falou da inutilidade humana. Lá no Eclesiastes ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar que ele dedicou sua vida, lá no capítulo 2 de Eclesiastes, ele dedicou sua vida comprando, tendo tudo que um homem poderia ter, com seus recursos, com suas forças, experimentou de tudo que a riqueza poderia dar, e ele chega no final do capítulo 2 dizendo, mas eu vi que tudo é vaidade debaixo do sol, tudo é inútil, toda a perspectiva do homem no aqui, no agora, no debaixo do sol, é vã. Homens dedicaram a sua vida pensando na nossa limitação, isso é aterrorizador existir e viver, nós não sabemos. Alguns minutos sem oxigênio basta para que a nossa vida cesse. E aí com isso eu penso, como é viver sem Deus nesse mundo? Como é viver sem absorver as verdades que Tiago traz à tona? Como é viver distante
da compreensão de que nós somos governados por um Deus que governa, que rege, que organiza, que tem planos individuais, coletivos para todos nós, e que Ele é soberano, e que não adianta eu pensar, ou deixar de pensar, ou planejar, ou maquinar qualquer coisa, porque a resposta vem dEle. A mim e aos homens podem até fazer seus planos, mas a resposta, o aval final, o decreto final, vem da boca do Todo-Poderoso sobre a minha e sobre a tua vida. Esse medo do amanhã seja talvez importante para entendermos o nosso lugar nisso tudo. O meu trabalho, o nosso trabalho, é descansar no Senhor. O nosso trabalho é repousar nos braços do Pai. E aí, querido, em meio a tudo isso aí, Tiago começa a construir aqui, sobre esse medo, sobre esse inesperado que as pessoas às vezes não percebem, querem construir suas vidas sem atenar para essa perspectiva aí, quem somos nós e etc. Ele começa a desconstruir alguns valores equivocados e a contrapô-los pelas verdades de Deus, as verdades bíblicas. E é isso o ponto interessante desse texto. Deus nos orienta a termos cuidado com aquilo que entende aqui como uma presunção. Nós somos, às vezes, presunçosos. E aí a mensagem, o título dela é Submissão a Deus ou Presunçosos? Tiago, o tempo todo aqui vai falar dessa submissão a Deus. E vai contrapor a presunção humana. Presunção, lá no dicionário, quer dizer uma suposição equivocada ou que se tem como absoluta sobre uma verdade. Jactância, é o orgulho, é a prepotência, é acreditar que as minhas ideias são a verdade absoluta sobre as coisas. Então, Tiago vai trazer aqui, contrapondo essas falsas ideias, esses falsos conceitos humanos sobre o amanhã, das falsas seguranças do amanhã, e ele vai contrapor. A primeira coisa que ele vai contrapor é a nossa ignorância. Lá no verso 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês não sabem o que é que vai suceder amanhã. O primeiro confronto é esse que Tiago vai trazendo sobre as verdades. A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe alguma coisa sobre a nossa vida. A gente pensa que conhece alguma coisa. Tiago aqui vai contundentemente confrontar a nossa ignorância. E vai nos dizer da nossa limitação. Não sabemos o que acontecerá. Tiago aqui vai colocar o homem no seu devido lugar. Nesse contexto de existir, queridos. No universo que, segundo alguns teóricos, continua a se expandir. Quando Deus disse, haja, até hoje, esse universo, para muitos teóricos, acredita que ele está em expansão. Essa palavra de Deus continua a ecoar e o universo continua a obedecer à vontade de Deus. Esse cosmo continua a se expandir há milhares e milhares e milhares de anos, quando Deus resolveu dizer, haja. Esse mundo continua sobre essa palavra, sobre a égide do governo de Deus, sobre essa palavra de Deus. O mundo, que segundo esses teóricos continua a se expandir, está sobre a total submissão, obediência ao comando de Deus. Você entende isso? Quando Deus resolveu criar a terra, os homens, e Ele disse, haja, 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 haja. Até hoje, o efeito dessa palavra governa o mundo e tudo o que foi criado. Se o universo está se expandindo mesmo, ele está sobre a total obediência, submissão, tudo. Do ínfimo átomo até a maior de todos os astros, está sobre essa obediência à palavra de Deus. Tudo é governado por essa palavra de Deus. Tudo é dominado pelo governo absoluto, soberano desse Deus, que se revela através da sua
palavra, nada foge do seu controle. Então, nós somos limitadíssimos, ignorantes. Nos tornamos presunçosos quando acreditamos que sabemos alguma coisa. Sócrates estava bem certo quando disse: só sei e nada sei. Nós não sabemos absolutamente de nada. Isso é um desafio existencial, sim. Pastor, o senhor está me deixando meio confuso. Se eu não sei de nada, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que será da minha vida? Esse é o desespero que deve gerar na mente daqueles que vivem sem Deus. Mas também, essa deve ser a confiança que deve brotar daqueles cuja vida está na mão de Deus. Porque eu não preciso saber, eu só quero me entregar a Ele. Eu só devo me submeter ao seu governo, à sua direção. Porque o que Ele disser é o bom, é o melhor, é o excelente para a minha e para a tua vida. Eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã, eu só preciso obedecer a sua palavra. Eu não preciso ser um vidente para saber onde eu vou pisar. Eu só preciso andar em obediência à palavra de Deus. Você recebe isso, amado? Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Não é uma palavra para você ficar com medo, não é uma palavra para você sentir paz. Medos são aqueles que talvez chegaram aqui perdidos e dizendo: mas pastor, e agora? Se eu sou ignorante, se eu não sei para onde vou, eu quero lhe apresentar um Deus que sabe para onde vai nos levar. Um Deus que sabe, que pegou na minha mão quando eu levantei ela há 25 anos atrás. Ele continua sustentando a minha mão. Já passei por muita coisa, já fui livre de muitas coisas e estou aqui para a glória de Deus de pé, porque Ele tem conduzido a minha vida. É esse Deus que eu quero apresentar para você. Assim como nos dias de Tiago, nós ainda continuamos com essa presunção de querer saber, de querer entender. Por mais que você se esforce, por mais inteligente, a mente humana jamais será capaz de se comparar à mente soberana do nosso Deus. Nós não entendemos os seus caminhos, nós não entendemos os seus propósitos. E por isso nós temos medo. Nós precisamos aprender a confiar. E confiar pressupõe submissão. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos confiar tanto? Porque nós passamos a acreditar na nossa força. Porque nós passamos a acreditar naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Isso gera autossuficiência, era o que também Tiago estava combatendo aqui. Deus quer desconstruir essa ideia através de Tiago. Nós não somos autossuficientes. O homem foi à lua, o homem está indo, tentando encontrar vida nos outros planetas, já foi em Marte, há bilhões de anos-luz o homem já conseguiu através das sondas espaciais e etc. Mas tem um campo que o homem não conhece, a alma humana. Ele não conhece nem ele mesmo. Ele já foi tão longe, mas nem se conhece. A neurociência tenta investigar por que pessoas reagem diferente às mesmas situações. A nossa mente tem sido mapeada através da neurociência para tentar nos compreender. O homem foi tão longe, mas até hoje grandes enigmas existenciais continuam lá. Por que fulano é assim? Por que fulano consegue superar isso, superar essa dor, saiu de uma guerra? Por quê? Por quê? A nossa vida é recheada de porquês. Mas isso é necessário para que saibamos confiar no nosso Deus. Isso é necessário para saber quem somos no meio desse cosmo, que às vezes, como foi as irmãs oraram, parece que está um caos. Está um caos para nós, no nosso tempo geográfico limitado, mas lá no céu, Deus não está abalado. O trono do Senhor não está abalado. Ele continua firme, governando. Sabendo que Luciano, Geanderson, irmão Francisco, vocês estão aqui na palma da mão deles. Na palma da mão dele. E ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ainda assim eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não me esquecerei de ti.
Segunda coisa que Tiago vai contrapor aqui é ter confiança da nossa fragilidade. Vocês são como a neblina, ainda no verso 14, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele vai contrapor também a ideia de que talvez sejamos ou pensemos por algum momento que somos alguma coisa. Isso é um perigo grande também. E é um perigo até dos cristãos. Você e Deus está no governo da sua vida, Deus está no controle da sua vida, você tem uma aliança com Deus infalível, que não falha, que não erra alvos, que não erra projetos. Você está na mão desse Deus Todo-Poderoso, mas isso não torna você uma super pessoa. Isso torna você ainda mais dependente dele. Essa dependência de Deus não deve gerar em nós orgulho. Pensar que talvez por estar aqui, está salvo. Pensar que isso me torna um ser melhor do que os outros. Não, todos os dias eu devo fazer a oração do publicano. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Todos os dias eu preciso renovar o entendimento de que eu preciso a cada segundo da graça de Deus. Eu preciso ter consciência da minha fragilidade e total dependência desse Deus. Dependência é uma palavra que, escutada rapidamente assim, às vezes a gente não tem a consciência do que é depender de Deus. Sabe, querido? Depender de Deus. A vida cristã, na sua trajetória, é marcada por isso. Um ensinamento sobre a dependência de Deus. Eu não sei se você não se escandalize, pastor também passa aprovação, viu? Não se escandalize, não. Eu não sei se você passa, mas esse pastor aqui já passou muitas. Eu não sei se você vivenciou situações em que você esteve sozinho. Até as pessoas que talvez você pensava, não, eu posso contar com fulano, eu posso contar, e não estavam lá. Humanamente, sozinho, diante de um problema gigantesco. Eu não sei se você já passou por isso. E depender de Deus, sabe o que é? Pressupõe a ideia de que eu preciso me desprender de mim. Eu preciso me desprender da ideia de que a minha ideia, eu preciso ter alguma ideia, eu preciso ter alguma solução, eu preciso tomar alguma atitude, eu preciso, é confiar nesse Deus, é entender a minha condição mínima e clamar aos céus: Deus, tem misericórdia de mim, me socorre, como foi orado aqui, nos socorre, Deus, vem com teu socorro sobre mim. Essa condição que Tiago viver sob a submissão de Deus, de joelho, clamando misericórdia constantemente ao Senhor. Tiago está exortando os homens a entenderem isso. Dobre seus joelhos, clamem, continue curvando suas cabeças diante da autoridade maior da vida, que é Deus. Os nossos planos, a nossa força é limitada. Ao alcance do a distância do alcance do meu braço. Olha para o teu aí, faz assim. Tem uns menorzinhos que o meu ainda. Mas sabe qual a força do alcance do braço do teu Deus? Sabe qual o alcance da força do braço do teu Deus? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É muito pouco para confiar aqui, Agora nele eu posso descansar. Você recebe essa palavra, querido? Confie na força do braço do seu Deus. O nosso é limitado, é isso que Tiago está dizendo. Vocês são como a neblina. O braço de vocês nem 2 metros alcança. Você se dissipa.
A sua presunção, a sua prepotência vai ser enterrada junto com o teu dinheiro, com tudo que você possa ter. Esqueça isso. Confie em Deus. Deposite sua esperança em Deus. Constitua seu futuro, seus planos, incluindo Deus. Inclua Deus nos seus projetos. A eficácia não vem da minha habilidade, da minha capacidade, mas vem da bênção de Deus. É isso que Tiago está ensinando para o povo, que nós precisamos entender isso. Principalmente nesse tempo de insegurança, de medo. Nós estamos muito ansiosos para saber o que é que vai acontecer depois dessas coisas. E por último, ver se tem um tempinho aqui. Ainda tem. E por último, terceira coisa, confiar totalmente num Deus que é bom. Confiar totalmente num Deus que é bom. Ele vai dizer aqui, ó, ao invés disso, vocês devem dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos aquilo. Ele vai ensinar aqui a confiar, ao invés de dizer qualquer desses planos, entender minha limitação, eu preciso dizer a coisa mais importante que talvez dê sentido à minha vida, à minha existência, é entender, se Deus quiser, submissão à vontade dEle, submissão ao seu governo, descansar meu coração nele e dizer, se Deus quiser, é abrir meu coração para aceitar a sua vontade soberana, é me curvar diante dos seus planos para a minha vida e abrir mão dos meus, é ser capaz de entender a direção de Deus. Talvez não sejam os melhores percursos, talvez não sejam os melhores trajetos que Ele tem me conduzido, mas o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Ele tem um propósito, um objetivo, Ele quer levar você a um lugar, e aos céus, e lá, queridos, vale a pena suportar todas as coisas por Ele. Há umas semanas atrás eu ouvi um testemunho muito forte, que me impactou como pastor. Eu tenho conversado muito com um amigo meu, Saulo Porto, que é missionário, lá em Portugal. E num desses vídeos missionários eu vi um relato de um pastor missionário que foi evangelizar os países que antes eram a União Soviética, os países da União Soviética, né? A cortina de ferro. Apesar de ter passado esse tempo da União Soviética, aqueles países ainda vivem sobre esse estigma, né? Essa marca do comunismo, da espionagem. E ele visitou uma igreja que o pastor tinha sido um ex-espião de uma agência de espionagem lá da antiga União Soviética. E o evangelho não era bem visto lá. E para aquele homem conseguir ter suas ovelhas saudáveis, ele fazia uma coisa que esse pastor chorou diante desse homem. Ele disse, eu não sou digno nem de conversar com ele. As pessoas estavam torturando os membros da igreja dele para eles não comparecerem aos cultos. Esse pastor conhecia as pessoas, já tinha sido um agente, ele foi lá e disse, vou fazer um acordo com vocês. Uma vez por semana, eu venho aqui, vocês batem em mim, me torturam, mas não toquem nenhuma das minhas ovelhas. Todo dia, um dia na semana, aquele pastor ia lá, apanhava, chegava na igreja, todo ferido, inchado, cheio de hematoma. O que foi isso, pastor? Nada, queridos, ore por mim. E quando aquele missionário ouviu isso, aquele pastor missionário ouviu isso, entendeu? Às vezes o trajeto, o processo, às vezes é doloroso. Mas aquele homem foi impactado porque aquele pastor contava aquilo rindo, sorrindo. Mas o senhor está rindo por quê? Porque eu estou me sentindo bem, melhor do que estive toda a minha vida, porque agora eu entendo que eu estou engajado dentro de um propósito maior do que eu tive para a minha vida. Eu sempre sonhei ser um espião, sempre sonhei ser bem qualificado no meio da espionagem, mas hoje eu entendi que eu não nasci para isso, eu nasci para servir a Deus, um propósito maior, e quando eu me encaixo nesse propósito, não importam os percursos, não importa trajeto árduo, a vontade de Deus se encaixa tão perfeitamente na minha alma, que eu sou capaz de suportar a tudo e me submeter à vontade de Deus.
que nem sempre é a melhor, nem sempre é a mais fácil, mas é a que deve ser seguida. Não é melhor para mim, humanamente falando, mas é a melhor soberanamente falando. Você entende isso, querido? Então, se submeter a Deus, se submeter a Ele, entender que essa existência só tem sentido quando nós submetemos à vontade soberana de Deus e que nós não somos nada. E que a existência humana só é possível ter um pouco de sentido quando nos deparamos com essa realidade da minha limitação. Do que é que eu vou fazer amanhã, do que será amanhã. Quando eu me deparo com essa realidade, só uma resposta pode completar o homem. As pessoas estão desesperadas por não saberem. Nós temos a resposta. Vinda do trono do Pai. Vinda da sua palavra. Nós temos a resposta. Deus governa a nossa vida. Existe um desespero existencial, sobretudo nesse tempo, por isso. Todo mundo quer acertar o que fazer, o que dá certo, o que dá errado e etc. Existe um pânico generalizado, mas descansa o seu coração e só submeta. O seu trabalho é descansar nele, debaixo de suas asas. Nós encontramos abrigo, refúgio e segurança. Você crê nessa verdade, queridos? Então entregue-se totalmente a Ele. Descanse. Deixe o Senhor levar a sua vida. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. E por último, eu queria contar uma ilustração sobre esse temor do amanhã, né? Eu li isso no História sobre Contos da Guerra, né? Um orfanato de muitas crianças que, numa guerra civil que estava acontecendo nesse país, esse orfanato abrigava muitas, centenas de crianças que perderam seus pais no conflito, na guerra. E essas crianças, elas sofriam traumas profundos, tristezas. A vida dela foi destruída, ela sem entender absolutamente nada. E ali havia uma situação muito peculiar, que começou a incomodar muito as pessoas que trabalhavam e cuidavam daquele orfanato. Era na hora de dormir. Todas as crianças começavam um pranto, um choro, um pânico, não podia apagar as luzes, era um temor generalizado, um monte de crianças chorando, não conseguia dormir naquele orfanato. E as cuidadoras e as pessoas preocupadas com isso, aí foram chamar uma missionária que era psicóloga. E ela começou a orar, começou a tentar compreender a situação daquela criança. E um dia, ela teve a seguinte ideia: colocar do lado da cama de cada criança um copo de leite e um pedaço de pão. Você sabia que funcionou? As crianças começaram a dormir. As noites daquele orfanato começaram a ter sossego e paz. E perguntaram a ela, por quê? E ele dizia, sabe por que elas têm medo de dormir? Na verdade, ela não tem medo de dormir, ela tem medo de acordar amanhã. E se deparar com um futuro incerto. Esse pão e esse copo de leite é a mínima garantia que ela tem do amanhã. É a mínima garantia que ela tem que amanhã ela vai acordar e vai ter um copo de leite e um pão para comer. Essa mínima garantia trouxe paz para aquelas crianças e garantiu que elas dormissem sossegadamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos a mínima segurança do amanhã, localizada num pedaço de pão ou num copo de leite. Nós temos a perspectiva assegurada de um amanhã seguro nas mãos de um Deus todo-poderoso. Descanse o seu coração, você que está aqui, que tem tido dificuldade em dormir. Deus está dizendo para você, descanse o seu coração nele. Você não tem apenas um copo de leite e um pedaço de pão do lado da sua cama, não. Você tem o guarda de Israel que não dormita. Aleluia! Que não dorme, não descansa. Não abre mão dos seus. E a sua vida está na mão dele. Você crê nisso?
Você crê nisso, querido? Diga glória a Deus e fique de pé. Eu queria orar por sua vida. Queria orar por sua vida, querido. Você que recebe essas verdades que não são minhas, são do trono do Pai para você nessa manhã. Você que chegou aqui nessa manhã, e como eu acredito na onisciência, na soberania de Deus, também sei que não foi por acaso. Você que ouviu essa mensagem, você que está em casa também acompanhando pela internet, YouTube, pelas mídias, você também poderá fazer essa oração aí na sua casa. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Entendesse que não adianta se desesperar querendo saber o que vai acontecer amanhã, não. É dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Ele fizer. Se não fizer, continuará sendo Deus. Se Ele fizer, se não fizer, continuará sendo Deus. Ele não deixará de ser Deus, e sendo Deus, imutável, soberano, absoluto, governando todas as coisas, Ele está no controle e no governo absoluto da minha vida. Então descanse seu coração nessa manhã. É uma manhã que Deus quer trazer paz ao seu povo, paz ao seu coração. Não temas, o Senhor está conosco, o Deus de Israel está conosco, o Deus Todo-Poderoso. Entendemos que se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continuará sendo Deus, e o seu trono permanece inabalável, soberanamente para sempre. Amado Deus e Pai, eu quero clamar aos céus, de onde vem o nosso socorro, de onde emerge toda a graça que nós tanto carecemos nesse tempo, Senhor. Não é porque eu falei aqui que eu me distancio dessa realidade também, Senhor. O Senhor sabe da minha vida. Eu não quero pregar algo que eu não vivo. Às vezes o temor bate ao meu coração. Eu não sei o que será da minha vida daqui a 30 segundos. Mas eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado, Pai, que não precisarei saber e não precisaria saber. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso tão somente aprender a confiar, a descansar, a crer, a me submeter, porque Teu é o reino, o poder, a glória, a majestade, para todos sempre. Aleluia! E como aquelas crianças encontraram paz com um pedaço de pão e um copo de leite ao lado da sua cama, nós encontramos paz quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para todo sempre, a Jesus de Nazaré, aquele que está à destra de Deus, que morreu, venceu a morte, venceu o inferno e governa absolutamente sobre tudo, que deu a vida por mim, que tem uma aliança de sangue por mim, que enviou o seu Espírito, o Consolador, e que está sobre a sua igreja nessa manhã, administrando paz. Pessoas atribuladas aqui, Senhor, recebam paz nessa manhã. Pessoas perturbadas aqui, aí na internet também, recebam paz nessa manhã. Paz vinda do trono, paz vinda do governo do Senhor, paz vinda da tua soberana vontade. Que entendamos, Pai, que o Senhor é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Canta a igreja do Senhor. Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo
dê certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Te adoramos porque tu és soberano, Rei sobre tudo e sobre todos. A nossa vida está firmada em ti. Os teus planos são maiores do que o nosso. O nosso trabalho é descansar em ti. A ti pertencem os nossos dias, ó Pai. Os nossos dias são tecidos pelas tuas poderosas mãos. A nossa história é escrita pela caneta de Deus, não dos homens. O último governo, a última ordem, o último direcionamento sobre todas as coisas que possam nos acontecer, só acontecerão se forem permitidas e liberadas lá do teu trono. A última ordem sobre todas as coisas parte da boca do nosso Deus. Por isso, Deus, que o nosso coração se encha de paz, de refrigério, de segurança, e que entendamos a submetermos ao Senhor. Que saiamos daqui cientes de que não é na nossa força, de que nós não somos merecedores, de que nós não somos nada, e que não adianta esforço humano nenhum, a não ser submetermos a Ti, obedecermos a Ti, nos entregarmos a Ti e vivermos na total e plena dependência do Senhor. Eu oro assim no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe. Que som. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus